Vamos falar de ferida? E quando a gente fala de ferida, eu queria que você aguentasse sem murmurar. Porque quando a gente vai no hospital para mexer na ferida, a gente não pode sair correndo, a gente tem que aguentar. E às vezes dói. Eu disse para vocês que nós vamos tocar em algumas feridas. E hoje eu sei que alguns vão sentir algumas coisinhas, mas não é para ferir mais. É para você buscar a cura, para que a ferida se feche e cicatrize. Tem que cicatrizar. Você vai descobrir que a maioria das suas decisões pode ser que seja por causa da sua ferida. Talvez você diz assim: eu não vou ali porque eu não gosto. E se você descobrir que você não vai porque você tem feridas, e todas as vezes que você vai lá, você sente dor? Quando na realidade você deveria tratar a ferida e entrar. Você vai descobrir que você não fala com algumas pessoas e você acha que é porque tem um problema. Mas o problema muitas vezes é uma ferida. E você perde a oportunidade de ter alguém porque você sente dores. Quando na realidade você deve tratar a ferida e continuar renovando os seus relacionamentos. Muitos divórcios, muitos relacionamentos se quebraram e todos saíram feridos. E o que as pessoas preferem fazer? Ir embora cada um com a sua ferida do que tratar a ferida e restaurar. Eu sei que é difícil ouvir essas coisas, porque hoje o tema da nossa mensagem, nós vamos falar diretamente sobre a ferida dos vínculos familiares na alma. Todo mundo aqui tem um pouquinho dessa ferida. Do altar ao último banco. Todos nós temos feridas na alma. Alguns têm uma ferida maior, outros têm uma ferida menor, mas todos temos ferida. Eu coloquei o texto de Malaquias, porque é o último texto, é o último versículo, é a última palavra de Deus na primeira aliança, ou na velha aliança. A última palavra de Deus na velha aliança é o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Esse Elias, ele já veio. E esse trabalho está sendo feito através do Espírito Santo, através da igreja na terra. E ele converterá o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque quando o coração dos pais se afasta dos filhos, abre espaço para maldição. Quando o coração dos filhos se afasta dos pais, abre espaço para a maldição. Porque a quebra do vínculo familiar, o corte do vínculo familiar, ele traz o espírito de orfandade para dentro de você. E quando traz esse espírito de orfandade, você passa a viver uma vida com uma ferida que às vezes você nem percebe que a tem. É a ferida da perda dos vínculos familiares. A ferida da perda de vários vínculos. É por isso que nós começamos lendo esse texto, porque eu vou falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre como restaurar isso na nossa alma, no nosso espírito, como Deus trata isso. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, mas a maioria de nós somos guiados por feridas. Mas quando a gente amadurece, a gente continua sendo ferido, só que você não deixa a ferida decidir. Você vai dizer para você assim: a minha ferida me manda embora, porque me machuca muito, mas a maturidade manda eu ficar e cuidar dessa ferida, e sarar primeiro, né? E nós estamos vendo esta ferida como a ferida desta geração. E o que acontece quando o vínculo familiar ele é interrompido? Por exemplo, no berço, em casa, a primeira coisa que nós temos, dá o play para mim, eu acho que está, não sei se está descarregado ou se está desativado. Isso. Nós estamos vendo pessoas que foram crianças desprotegidas. Quando eu falo pessoas, estou falando de gente com 40 anos, 30 anos, 25 anos, que está aqui.
E também vocês que estão vendo crianças com a infância desprotegida. Muitas almas perderam os vínculos familiares na infância. Eu não vou perguntar aqui para você não precisar levantar a mão. Quantas crianças cresceram e alguém cortou o seu vínculo familiar? Ela tinha um pai e o pai não está mais lá. Alguém cortou, mas não cortou dizendo assim, eu vou cortar. Simplesmente chegou e arrancou. Mas você acha que isso não traz uma ferida? É uma ferida profunda na alma. Muitas crianças viram um dos seus genitores indo embora. Ela não teve a chance de dizer fica. E algumas que tiveram a chance de dizer fica não foram ouvidas. Aí causou uma ferida. Algo foi arrancado delas. Elas foram desconectadas de um vínculo paterno ou materno, de um vínculo familiar, sem escolha. E essas crianças crescem trazendo isso para a sua vida. Elas foram arrancadas do seu vínculo familiar sem chance de segurar. Talvez eu fale com alguém que passou por isso. E hoje, você não sabe por que a sua vida é, do jeito que é, e você vai dizer, não, eu sempre fui assim. Eu conheço pessoas, aqui na nossa igreja, temos pessoas que não conhecem o pai. Perdeu esse vínculo e se tornou uma criança de uma infância desprotegida. Alguns não tiveram convivência com a mãe, ou por ter ido embora, ou porque a mãe teve que trabalhar dia e noite para cuidar de uma casa, porque ela foi abandonada. Muitos são frutos do divórcio precoce. Eu sei que essa palavra é dura, mas não é sobre divórcio, não é sobre alguém que foi embora, é sobre as feridas que ficaram. E talvez eu estou falando com alguém que já tem 50 anos e essa ferida ainda está aberta, porque você viveu a síndrome da infância desprotegida e hoje você é uma pessoa de 30 anos que ainda sofre com isso, porque a criança que tem ou que teve a infância desprotegida, ela foi mais vulnerável a sofrer abusos psicológicos, abuso físico, abuso de todas as maneiras. Ela esteve mais vulnerável para passar por situações hostis, de humilhação por pessoas que não eram do seu ciclo, porque alguém que deveria estar lá protegendo não estava. Então, aquela criança que teve a síndrome da infância desprotegida, eles perderam a cobertura, ou nunca tiveram a cobertura que deveria estar lá. Outros, o pai foi embora, a mãe foi embora. Às vezes, o pai foi embora e a mãe não foi, mas a mãe nunca está, porque ela teve que manter a casa funcionando. E mesmo assim, as feridas foram sendo causadas, elas foram abertas. E hoje isso é um fenômeno sociológico. Hoje isso se multiplicou e não precisa nem de eu ensinar para vocês, que vocês já sabem. Existe hoje uma massa de pessoas desprovidas do referencial de pai. Uma massa de pessoas desprovidas do referencial de mãe. Milhares de brasileiros não têm o nome do pai na sua identidade. E eles não sabem por quê, agem como agem. Não sabem por quê, são como são. Porque eles não sabem que tem uma ferida aberta. E ele acha que conseguiu vencer. Então, eu vou pegar o livro de Juízes e eu vou pegar uma pessoa como referencial bíblico e nós vamos ficar no livro de Juízes, capítulo 11. E é aí que eu quero que você entre comigo. Porque eu vou falar sobre a ferida dessa geração, que é a perda dos vínculos familiares e a sua ferida na alma. Não se engane, você pode ter todos os motivos do mundo para se divorciar. Lembre-se, você vai causar uma ferida, um no outro e também nos seus filhos. Irreparável até que Jesus chegue. Lembre-se, você pode ter todos os motivos para dizer que você superou. Mas enquanto Jesus não tratar isso, essa ferida, ela está aberta.
E tem algumas coisas que eu queria considerar com você, e nós vamos começar falando sobre Jefté, sobre a perda dos vínculos e essa ferida dessa geração. Abra aí no capítulo 11 e você vai seguindo comigo, nós vamos bem devagar aqui. Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Deixa eu parar com vocês aqui. Jefté, ele era filho de Gileade. Quando nós falamos hoje sobre Gileade, nós falamos de um lugar de cura, porque Gileade, ele representa a cura de Deus. Gileade era o pai de Jefté, só que Gileade, ele saiu e adulterou. Ele adulterou com uma prostituta. O relacionamento dele com aquela prostituta fez com que ela engravidasse e gerasse um menino chamado Jefté. Jefté, ele teve muitos problemas dentro da casa de Gileade, porque os irmãos não queriam ele lá. E ele foi expulso, e um dia, quando Israel estava sendo atacado, eles não tinham alternativa a não ser Jefté, porque as dores de Jefté fizeram com que ele se tornasse um grande guerreiro. O que mata um, faz outros se tornarem guerreiros. E eles foram até Jefté e fizeram de Jefté o seu líder, e Jefté venceu a batalha. Só para dar uma abertura para vocês saberem de quem eu estou falando. Então agora vamos de novo. No versículo 1 do capítulo 11, a Bíblia diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Esse texto ele começa dizendo assim: Jefté era gileadita, porém era filho de uma prostituta, mas Gileade era o pai dele. O que a Bíblia está dizendo é que ele era filho de um grande homem, mas era filho de uma mulher prostituta. Só que Jefté, agora ele vai representar para nós a ferida dos vínculos familiares. Porque talvez você vai se identificar com Jefté não por ser filho de uma prostituta, mas por você carregar feridas como ele carregou. Porque a ferida dos vínculos familiares, as feridas provocadas por pai, mãe e irmãos, por avós, é uma ferida que consome a alegria da alma. Por quê? É uma ferida que você não tem como fugir muito dela. Você não escolheu seu pai. Jefté não escolheu sua mãe. Você não escolheu o país onde você iria nascer. Você não escolheu a língua que você iria falar. E a Bíblia começa dizendo que Jefté estava em uma balança, em que ele era filho de Gileade, porém filho de uma prostituta. A prostituta não tinha peso para puxar a balança, ela não tinha caráter para puxar a balança, ela não tinha nome para puxar a balança, porque todos gostariam de ser filho de Gileade, da descendência de Israel. Todos queriam ser filho dele. Todos gostariam de ser gileadita, sinônimo de cura, sinônimo de saúde, de guerra, de guerreiro, homem de palavra. E a Bíblia diz: mas Jefté era um homem valoroso. De um lado ele estava talvez com uma roupa de príncipe, por ser filho de Gileade, mas do outro ele tinha que abaixar e se esconder, porque era filho de uma prostituta. Ela não se converteu, ela não mudou. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. É aqui que o potencial de Jefté se descompensou, porque mexeu com a família dele por toda a vida, mexeu com a mente dele por toda a vida, mexeu com a estrutura emocional dele por toda a vida, porque agora ele estava debaixo de herança. Por isso que nós, pais, temos que cuidar bem da nossa vida hoje. Se aquela mulher prostituta tivesse se convertido, seria tudo diferente. Seria como Raabe, seria como outras que eram prostitutas, mas que encontraram o Senhor.
Mas agora eu estou falando de um Jefté, de uma mãe que continua sendo prostituta. Só que agora ele tem herança de Gileade e ele tem herança da prostituta. Ele tem herança espiritual de Gileade, mas ele tem herança espiritual da prostituta. Ele tem heranças de uma realidade que consumia ele por dentro, afligia a sua alma, esfaqueava ele por dentro, porque ele viveu toda a vida ouvindo: você é filho de uma prostituta. Você é filho de uma prostituta. Você é inferior. Aonde ele ouvia isso? Dentro de casa. Você destruiu a nossa família. O seu nascimento trouxe vergonha para todo mundo. Pastor, mas isso é de Jefté. Eu já atendi pessoas aqui na nossa igreja que passou por coisas semelhantes. Como? Eu não conheço meu pai. E agora eu descobri que é o meu pai. Só que os filhos dele disse para eu me afastar, para eu desaparecer, senão vai envergonhar nossa família. Eu já vi isso com homens, com moças, né? Já acompanhei vários casos de que a única coisa que a pessoa queria é: eu só quero saber quem é o meu pai. E de repente você descobre quem é o seu pai, mas o seu pai liga e diz assim: não apareça aqui, senão você vai me envergonhar. Um dia uma mulher me ligou e disse assim: olha, eu sei que meu marido é pai de fulano, mas pede para não vir aqui, porque o que vai ser dos meus filhos? E eu falei assim: minha senhora, isso aí você fala com ele, a minha parte é ser justo, e ele é um injusto, e ele vai ter que assumir essa paternidade. Ele não pode só negar o direito dessa pessoa de ao menos conhecê-lo, e se ele tiver caráter, ele não vai só negar isso desta pessoa. Agora pensa Jefté passando por isso, Jefté ouvindo isso. Aí o que passava na cabeça de Jefté? O que ele vivia? Uma atmosfera de rejeição. E a atmosfera de rejeição, ela fere a alma. No versículo 2 a Bíblia diz: a mulher de Gileade também lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, o que eles fizeram? Expulsaram a Jefté e lhe disseram: você não vai herdar na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefté não tinha culpa de ter sido gerado por outro ventre. Algumas coisas acontecem dentro de famílias ainda hoje. Agora ele estava sendo rejeitado pelos irmãos, rejeitado por aqueles que deveriam amá-lo. Só que a rejeição é um ataque fatal de Satanás. A rejeição, ela se aloja na alma, e ela produz, nesse caso, uma orfandade. Quando as pessoas passam por isso, algumas mulheres ficam estéreis quando são rejeitadas. Quando não são estéreis, quando elas têm filhos, ou elas têm fora de época, ou elas rejeitam o filho. Tem problemas em ter aquele filho. Aí Jefté, ele estava ali, os irmãos dele olhando para ele, dizendo: você não tem herança aqui, você não tem herança na casa do nosso pai, você é filho de outra mulher. Quantos aqui são papai e mamãe? Levanta a mão, diga amém. Pense agora nos pecados dos seus pais. Você não paga por eles, mas alguns sofrem por causa deles. Quase a grande massa esmagadora. O problema é quando você traz os pecados do seu pai para dentro de casa. Tem muita gente que bebe porque os pais bebiam, aprendeu com o pai. Tem muita gente que fuma porque os pais ensinaram. Eu me lembro como se fosse hoje, do meu pai me ensinando a fumar. Mas graças a Deus que Jesus chegou rapidamente. Meu pai me ensinava a fumar cigarro e cachimbo. Aí ele falava assim: acende o cigarro para mim. Eu ia lá e eu fazia do jeito que ele fazia. E achava na minha mente: agora eu sou homem, igual meu pai. Eu era uma criança. E eu via ele acendendo o cachimbo e eu virava: é assim que acende o cachimbo. Até que um dia eu acendi o cachimbo depois do almoço, deu um revesté na barriga, e eu passei mal, e aquele trem, e tal, quase morri com aquilo.
Minha avó me pegou e falou: vamos para a igreja. Gente, eu tinha 10 anos de idade. Mas o meu pai me ensinava. Meu pai me levava no boteco, eu e meu irmão. E antigamente tinha muitos bailezinhos, né, na roça. Ele falava assim: ó, bebe um pouco. Eu bebia. E ele falava assim: o homem tem que beber. Tanto que quando nós nos convertemos, eu e meu irmão, eu me lembro de várias vezes as pessoas perguntando para o meu pai assim: ô Adão, seus meninos é crente, né? E ele falava assim: eu ensinei no caminho que deve andar, e desviaram para a igreja. Era o que ele dizia. Só que meu pai viu que quando nós nos convertemos, nós mudamos de vida. Durante toda a nossa vida nós ficamos ali. Graças a Deus, meu pai morreu depois que aceitou Jesus, e minha mãe, eu batizei ela agora aos 74 anos, vocês sabem disso. Mas porque eles viram o nosso testemunho, dia a dia, ano a ano, firmes. É por isso que vocês vão entender que quando eu chegava na casa dos meus pais, se eles estivessem bebendo, eu não entrava. Eu ficava do lado de fora. E minha mãe falava assim: você não vai entrar não? Não. Por quê? Não quero me contaminar com vocês. Quando vocês terminarem, vocês me falam. Eu ficava do lado de fora. Quando eles terminaram, minha mãe falava assim: ó, vamos parar com isso aqui, senão meu filho não entra não. Aí eu entrava. Quando eu chegava em casa, minha mãe falava: vai ter o aniversário de não sei quem, vamos ter uma festinha aqui. Vai ter bebida? Vai, todo mundo bebe. Então vocês estão me desconvidando, eu não participo. Por que eu não vou participar? Uma coisa eu aprendi, eu gostaria de passar isso para você. Se você não vencer os pecados que os seus pais não venceram, você vai repetir na sua vida. Ouviu o que eu disse? Se você não vencer os pecados que seus pais não venceram, você vai repetir isso na sua vida. Porque vocês cresceram vendo, ouvindo e sendo estimulado. Muitas meninas não casam porque ouviu a vida toda a mãe dizendo que casamento não presta, que o homem não presta. Ela deveria dizer assim: o meu homem não presta, mas tem homem que presta aí. Tem homem que presta aqui? Pelo menos para carregar caixa? Tem homem que presta aqui para ser marido? Tem algum solteiro que presta para ser marido aí? Tem algum solteiro aí que presta ser marido? Oh, os namorados são solteiros. Só não é solteiro depois se casa. É só para avisar. Você também está, Juan? Ou você está casado? Tem algum solteiro aí que presta para ser marido? Oi, gente. Agora eu entendo as meninas. A dificuldade está difícil mesmo. O trem está difícil. Vou repetir. Se você não vencer os pecados que seus pais não venceram, você os repetirá na sua vida. Sabe aqueles pais que ficam contando piada suja para os filhos? Os filhos crescem contando piada suja. Só que tem que chegar uma hora que você tem que romper isso. Eu não vim de família crente, eu tive que romper isso. Nós tivemos que quebrar isso. E naquela época eu já vivi uma atmosfera de rejeição. Eu me lembro do meu pai dizer assim: eu odeio crente. Aí um dia eu falei com ele, falei assim: olha, minha avó é crente e eu também. Eu quero saber se o senhor me odeia, porque aí eu vou ficar mais consciente. E ele disse: não, você é meu filho. Eu falei: mas eu sou seu filho crente. Como é que faz? Aí ele nunca mais disse nada. Jefité, ele vivia uma atmosfera de rejeição dentro de casa. Talvez eu fale com alguém que viveu isso, ou vive ainda uma atmosfera de rejeição. Jefité se sentia rejeitado em casa. Algumas pessoas, por se sentir rejeitado em casa a vida toda, se sente rejeitada na igreja, se sente rejeitada na escola, se sente rejeitada em todos os ambientes que frequenta. Por quê? Você não venceu isso, você não tratou com essa ferida, e você sente dores quando você está em comunidades. E quando alguém diz que você, olha, você agora é da nossa família, você se fecha porque você lembra da sua família. É como se alguém tirasse a casca do machucado e ferisse você de novo. Não, família não é bom. Família machuca, família rejeita. Eu não quero família. Por isso que algumas pessoas não casam. Por isso que algumas pessoas vão morar sozinhas a vida toda e falam: olha, eu só tenho
Um datezinho ali, um beijinho aqui, um pega ali, aquele negócio todo, mas eu não quero compromisso. Por quê? Viveram a vida toda na atmosfera de rejeição dentro de casa. Jefté chegou ao ponto de ser expulso da sua família. Ele foi expulso pelos irmãos. E para não ficar muito, pouco, ele ainda foi expulso pelos anciãos da cidade. Quantas pessoas que eu conheço que já foram expulsos de casa? Filhos que foram expulsos de casa. Como assim? E isso deixa feridas na alma. Tem pais que vão dizer assim: eu não expulsei, saiu porque quis, mas expulsou de tanto maltratar essa pessoa, de tanto maltratar verbalmente, de tanto maltratar fisicamente, de tanto maltratar. Um dia eu recebi uma pessoa aqui, de menos de 20 anos de idade, falou assim: pastor, eu posso mostrar as minhas costas? Sim. Estava toda marcada. Vocês sabem de quê, né? Apanhando do padrasto. É, pastor, apanhando do padrasto? Sim, apanhando do padrasto, né? Ela, além de ter passado por uma infância desprotegida, ela ainda estava sendo espancada. Como que faz? Para onde essa pessoa vai correr? E ela me disse assim: pastor, eu posso ficar aqui na igreja, deixa eu morar aqui, não deixa eu voltar para casa não. Aí quando você olha para as pessoas que estavam com ela na igreja, eles parecem crente, parecem gente fina. E são essas pessoas que vão embora falando mal do pastor. Eu não gosto dessa igreja, eu não gosto desse pastor. Porque a gente não deixa barato. Eu me lembro de um dia da gente ver uma criança agindo muito estranho, e eu peguei uma pessoa da igreja, eu falei assim: vamos sair de madrugada para ver quem está levando essa criança na escola. Por que essa criança não está indo para a escola de ônibus? Por que essa criança não chega aqui no ônibus da escola? Pô, ninguém sabe que a gente faz isso. Então, 6 horas da manhã, saía lá na roça onde ela estudava e esperava. A pessoa que levava ela não era o pai, não era irmão, não era nada dela. Aí eu descobri que estava molestando ela. Essa pessoa tomou ódio de mim, só que eu não me importo. A gente chamou as autoridades, né? Na hora. Essa criança, ela cresceu com feridas. E um dia desse eu cheguei na igreja e estou vendo uma pessoa olhando para mim, olhando assim. E eu não reconheci, era ela. O senhor não lembra de mim? Eu falei: não. Assim, eu lembrei. Falei: nossa Deus, você cresceu? É, a gente cresce. Só que hoje eu estou curado, em nome de Jesus. Nós precisamos pensar nessas coisas com mais seriedade. E quantas crianças que ninguém está vendo? E quantos que passaram por isso e hoje não conseguem se abrir para ninguém? Viveram a atmosfera de rejeição dentro da própria casa. E ela vive com dores. Ela não quer se relacionar com ninguém. E você não sabe por que essa pessoa está fechada num canto. Você não sabe por que essa pessoa ela está aprisionada. E está com medo que alguém tire a casca da ferida porque não sarou. Está com medo disso. Eu atendi uma criança aqui de 12 anos. E ela não queria se abrir, não queria falar. E eu pedi para quem estava com ela, falei: deixa eu ficar com ela sozinho, fazendo favor. E comecei a atendê-la, a gente começou a acompanhá-la. E falei: eu falei: Jesus vai curar você, minha filha. Ela falou assim: pastor, o senhor promete que ninguém vai me machucar mais? Eu falei assim: vamos ver. Quem está ferindo você? Ela falou assim: minha mãe vai trabalhar todo dia. E o meu pai, quando a minha mãe vai trabalhar, ele vai para dentro de casa. Ele simplesmente manda eu colocar os meus irmãos para longe e fala assim: abre o meu zíper e faz isso. Eu falei: seu pai faz isso?
Esse pai me odeia também. Vocês vão ver muitas pessoas aqui que me odeiam, mas eu nunca vou falar por quê. Eu sei que ele fala de mim, não. Ele me odeia. Qual é o medo dele? De eu contar para alguém quem ele é de verdade. Porque a gente parte para cima. Eu nunca vou expor ninguém, não vou falar nome, né? Estou falando dele não, falando da criança. Como que pode uma coisa dessa? E vocês acham que é só essa criança? Vocês acham que tem mais na nossa cidade? E por que nós estamos pregando isso? Não é para abrir a ferida de vocês. É para a gente ser curado e cuidar de quem está sendo ferido aí. Por isso que eu disse que esta ferida é a ferida dessa geração. As pessoas perderam a linha. As crianças não podem confiar no próprio pai. Como assim? De onde veio isso? Não está sendo rejeitado em casa, está sendo mutilado em casa. Aí você não sabe por que essa criança não fala para ninguém, não fala com ninguém, está sempre longe, está sempre escondido. Ela já foi arrancada do vínculo. Na realidade, essa quer ser arrancada desse vínculo, quer distância desse vínculo. E esse tipo de situação dá trabalho para a gente por muito tempo. Por muito tempo. Existem três dores, existem várias, mas eu quero compartilhar com vocês 3 dores na perda dos vínculos. No caso de Jefité, ele passou pela dor da indiferença, a dor da rejeição e a dor da vergonha. Porque a mãe era prostituta, ela não se importava. O pai era totalmente indiferente a Jefité. Por que o pai não apareceu quando os filhos expulsaram? Por que o pai não reagiu quando os filhos disseram: você não tem herança aqui? Você que é pai, você não pode ser indiferente ao que está acontecendo com seus filhos. Muitos pais estão indiferentes, não sabem onde o filho está. Os filhos estão simplesmente sendo adultos com 12 anos de idade. Por quê? Pais indiferentes. Indiferentes quanto às necessidades dos filhos. Indiferentes quanto à aproximação, ao cuidado dos filhos. Onde é que você estava quando machucaram o seu filho na escola? Onde é que você estava quando feriram a sua filha na rua? Problema dele, não é problema dele. Será que não tem pai? Será que não tem mãe? Onde é que você estava quando a tua filha engravidou com 14 anos? Onde é que você estava quando o seu filho começou a namorar com 15 anos? Pastor, é problema dele. Não. Isso é sinal que a sua família tem a ferida de quebra de vínculos. Porque a perda dos vínculos tem a dor da indiferença. Porque a perda dos vínculos também vem pela indiferença. Jefité estava sendo expulso. Cadê os pais? Jefité estava perdendo a herança. Cadê os pais? O pai ficou calado sem fazer nada. O pai ficou desmoralizado por causa do adultério. Quando um homem é adúltero, geralmente ele fica calado, porque ele sabe que ele está errado, quando na realidade ele tinha que consertar. Mas ele ficou desmoralizado, porque o adultério desmoraliza o homem, o adultério desmoraliza a mulher. O pai não interferiu na expulsão, ele não protegeu Jefité, ele não protegeu contra os irmãos, ele não protegeu contra os anciãos. É uma função nossa. Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando assim: eu passei por isso, eu trago essa ferida na minha alma, ninguém me protegeu, ninguém cuidou de mim, ninguém estava lá quando eu estava sendo massacrado naquele canto de parede, ninguém estava lá quando eu estava sendo abusado, ninguém estava lá. Quem é esse ninguém?
as pessoas que deveriam ser o seu vínculo, só que alguém desvinculou você da família e você ficou desprotegido. Vocês que estão aqui, aprendam a não desvincular a sua família. Meu filho está na escola, lá é a responsabilidade dos professores. Verdade isso, gente? É verdade, gente? Onde o seu filho estiver, ele é a responsabilidade de quem? Dos pais. Quando entrou na escola, é sua responsabilidade. Não, é só o professor, ele não é o responsável legal do seu filho. É só o diretor da escola. Só que alguns pais, não sabem que hora que o filho estuda, não sabem nem a hora que o filho sai da escola, e não sabem nem o que está acontecendo lá, e depois joga a culpa em quem? A culpa é da diretora, a culpa é da coordenadora, a culpa é da professora. Será que é? Tem gente aí que é igual Gileade em relação a Jefté, indiferente. Só que a indiferença de Jefté era a indiferença de Gileade, era a dor de Jefté. A indiferença de Gileade causava dores em Jefté. Jefté se sentiu rejeitado pelo pai, abandonado pelo pai, desprotegido pelo pai. Quem poderia ou deveria protegê-lo ficou indiferente. A ferida da indiferença, ela é terrível, porque agora o pai estava marginalizado, porque ele agora era um adúltero. E como ele ia proteger? Como ele iria se manifestar? Esperança frustrada. E Jefté viu seu pai fracassar com ele. Alguns de vocês viram seus pais fracassarem com vocês, mas você pode tratar isso. Quando Jesus chega, Ele manda você a tratar isso. Alguns de vocês passaram por essa dor de Jefté, pela indiferença do seu pai. Aí a sua dor faz você se afastar do seu pai. Você está decidindo pela dor. Você tem que tratar a ferida e perdoar o seu pai. Mas até o que você está dizendo, anuncia a sua ferida. Porque pessoas sadias não procuram culpados. Pessoas sadias oram pelos culpados e têm pena dos culpados. Pessoas sadias são pessoas livres. Provérbios 27:7 diz assim: quem está farto até pisa no mel, mas quem está morto de fome, até o amargo ele come. Quando nós estamos livres, quando nós estamos sadios, nada nos fere. Na realidade, a gente fica com pena de quem nos fere. Se o seu pai for indiferente com você, você deve tratar isso, porque é a sua ferida que está te afastando, não é o que ele fez. Porque o que ele fez mostra quem ele é, e o que você faz mostra quem você é. Jefté agora era marginalizado, ele estava à margem, ele não podia nem fazer nada, porque adulterou. Ele não cuidou dos filhos. Eu vi uma estatística, não me lembro a fonte, é que a maioria dos presidiários no Brasil não conhece o pai. Não tem referência de pai. Eles têm a ferida da perda do vínculo. E isso fez com que eles se tornassem rebeldes, bandidos. E outros foram abandonados pelo pai. No caso de Jefté, esse homem não cuidou da família. E quando o homem não cuida da família, a mulher fica insegura, impaciente, aquela mulher que agita tudo. A outra dor que está ali é a dor da rejeição. A rejeição causa dores. E nesse caso de Jefté, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi rejeitado por toda a cidade, porque ele passava pela cidade, é o filho da prostituta, os anciãos da cidade, fora da nossa cidade, ele ficou conhecido como o filho da outra, o filho da prostituta. Ele não era recebido como se fosse parte daquela família. Aí o que acontece nesse caso, gente? Ele tinha problema com relacionamento. Pessoas rejeitadas em casa, pessoas rejeitadas pela família, têm problemas nos relacionamentos. Quando o relacionamento familiar é quebrado, os outros relacionamentos, você tem dificuldade. Você tem que dar manutenção, muita manutenção, para ficar aguentando ali.
Tem gente que tem o relacionamento maternal inexistente. Tem mulher que não consegue ser mãe direito, porque foi rejeitada. Quando ela tinha uma mãe perto, a mãe rejeitava tanto que ela não consegue ser mãe direito. Ela tem filho, mas o filho tem que ficar um pouco para lá. Ela massacra um pouco os filhos, né? Porque essas coisas, elas vêm por causa da ferida. Os anciãos daquela cidade expulsaram ele da sua própria casa, nem a cidade queria ele. Talvez eu falo para alguém que passou por isso. Você vê que a sua vida parece que não tem possibilidade de se relacionar. Você conhece gente que se relaciona com uma pessoa 3 meses, com outra 3 meses, ou até um ano, daqui a pouco está com outra, não consegue se manter estável como uma pessoa só, por causa de feridas. Se você fizer isso comigo, eu vou embora. E faz. Só que o problema não é o que a pessoa fez, o problema é a ferida que você tem. Ô gente, quantas pessoas vão errar no relacionamento? De cada 10. Quantas? Só que a pessoa ferida vai dizer assim: se você errar comigo, eu te deixo. Em outras palavras, vai deixar. Porque o problema não é o erro da pessoa, é a ferida que ela tem. Aí quando ela sentiu dor novamente, ela vai embora. Eu não quero sentir essa dor novamente. Ela tem que ir embora ou tratar da ferida? Tratar da ferida. Só que a maioria vai embora. E todos que tiveram um problema no relacionamento, todas as vezes que ela tem um novo relacionamento, abre a mesma ferida e ela vai embora de novo. Aí tem outro, agora eu achei a pessoa, essa pessoa é a pessoa, oh Jesus, obrigado. Só que a ferida está aqui, e de repente essa pessoa vai e toca na ferida. Ai, eu esperava que você nunca fizesse isso comigo. O problema não é a pessoa, o problema é que a ferida está lá. Você deve parar um pouco e tratar a ferida. Você vai descobrir que o problema não foi nenhuma das 3 pessoas. O problema foi a ferida que você não tratou. A outra dor de Jefté era a dor da vergonha. Por que a dor da vergonha? Ele tinha vergonha. Eles fizeram ele viver de vergonha. Aí o filho da outra, olha o filho da prostituta, até a Bíblia diz, porém, filho de uma prostituta que não mudou de vida, que não mudou a sua história, então ele tinha vergonha. Aí pastor, mas está certo ele ter vergonha da mãe? Eu estive com uma criança de 16 anos, um rapaz, e a mãe dele veio aqui e falou, olha, me indicaram para conversar com o senhor, e eu quero que o senhor converse com ele, que ele está muito rebelde. E ele estava andando até com pessoas erradas. E eu pedi ela para sair, deixa eu conversar com ele. Eu falei com ele assim, me conta a sua história. E ele começou dizendo assim, eu odeio o meu pai, porque o meu pai foi embora, quando eu mais precisei dele. Eu não tinha nem 10 anos e meu pai não estava lá. Nas festas da escola, todo mundo estava lá e os pais estavam lá. Onde é que estava meu pai? Nos dias dos pais era o dia que eu mais odiava e ainda odeio. E sua mãe? Sabe o que eu não aguento, pastor? Eu não aguento ver minha mãe cada semana levando um homem diferente na minha casa. Eu finjo que não estou vendo, mas a minha vontade é pegar na cozinha uma faca e esfaquear aqueles homens que entram dentro da minha casa. Ela não sabe o quanto ela me envergonha. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu agora faço parte do pessoal que vende droga. Eu vendo droga, eu quero é morrer mesmo, eu não estou nem aí. A minha vida não existe. Uma criança, 16 anos de idade. Qual era o problema daquele menino? A rebeldia? Os pais que quebraram os vínculos com ele, o vínculo paterno, o vínculo materno, causaram essa ferida nele e diz, precisa conversar com ele porque ele está muito rebelde. É tipo Jefté, ele via a mãe sair com vários homens, ela era a marca da vergonha nele. Você é filho dela, imagina, que vergonha. Muitos adolescentes, eles mostram essa ferida através da rebeldia.
Muitos jovens envergonhados como Jefté. Um dia nós estávamos limpando os chalés aqui, e nós encontramos algo de uma pessoa aqui nos chalés. E não era coisa boa. E é uma pessoa que diz que é de família. Não é assim que a vida deve ser levada. Aí uma das pessoas, pastor, a gente manda entregar? Eu disse, não, a gente queima por aqui mesmo. Veio fazer o que não deve, quando não deve, esqueceu aí. Pior que todo mundo, a gente conhece. Mas foi quando nós compramos aqui. Olha para mim. Quantas mães com vida imoral estão bagunçando a vida dos filhos? Envergonhando os filhos. É a minha vida, não é a sua vida. Desde o dia em que você decidiu ter filhos, você decidiu ser exemplo para eles. Se você não decidiu, não deveria ter tido filho. Ter filho é ter responsabilidade. Se os pais fossem pais de verdade, os presídios não estariam lotados como estão. Muitos filhos caíram para a droga, caíram para os vícios, porque onde estavam os pais? Causaram ferida profunda nos filhos. Aí aqueles filhos crescem com aquele sentimento de impotência. Aquela impotência vira raiva. Aquela timidez vira ódio. E na maioria vira rebeldia. E só Jesus pode juntar esses pedaços. E é possível. Amém, gente? Se as feridas estão abertas, as dores estão ativas. Se a ferida aconteceu no ventre, você nasceu e ela está aberta, pode ser que você tenha 20, 30 anos e a dor está ativa em você. Se a ferida aconteceu na sua fase de 0 a 3 anos, mas não foi tratado, você ainda reage a elas. Você ainda vive com essas dores ativas. No versículo 3 a Bíblia diz que então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos, porque antes os irmãos queriam expulsá-lo. Agora, antes de expulsá-lo, ele fugiu e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele, já que eles não queriam ele na casa dele, já que ninguém aceitava ele na família. A ferida dele estava aberta, as dores estavam ativas na alma dele. Como eu disse no início, a maioria de nós ainda não entendeu que nós não podemos deixar as feridas decidir. Recentemente aconteceu uma coisa e alguém disse para mim assim, pastor, o senhor vai aceitar aquilo? E enquanto eu estava orando, Deus disse para mim, não decida, por causa de orgulho. Eu disse, amém, eu não quero fazer isso. Depois eu disse para a pessoa, e até falei com a Ricélia, é a melhor escolha. Se fosse olhar a minha parte humana e as feridas, eu diria, não. Mas pessoas guiadas pelo Espírito Santo não podem ser guiadas pelo orgulho. O seu orgulho vai fazer com que você se afaste de muitas pessoas, quando na realidade o que está fazendo você afastar é a ferida. Ou a ferida que está aberta, que quando você se aproxima dói de novo. Aí o que você tem que fazer? É tratar a ferida, para depois reaproximar. Quantos de vocês que estão aqui, que tem medo de se aproximar de algumas pessoas? Medo de se aproximar, não por medo da pessoa, de dizer assim, mas se eu me aproximar eu vou dizer o quê? Se eu encontrar com essa pessoa eu vou fazer o quê? A sua ferida diz o quê? Foge. A sua ferida diz o quê? Não se aproxima. A sua ferida vai dizer assim, quem é essa pessoa para chegar perto de você? Aí quando você tratar essas feridas, e quando você sarar,
Não faz diferença se essa pessoa aproxima ou se afasta. Não faz diferença se essa pessoa te cumprimenta ou deixa de cumprimentar. Não faz diferença se essa pessoa está no ambiente ou não está. Não faz diferença. Quando? Quando você está cicatrizado. Mas se a ferida está aberta, a dor está ativa. Aí, como você não tratou a ferida, quando você se encontra com a pessoa que toca na sua ferida, você sente dor e quer desaparecer. Quando na realidade você tem que mudar, ouvindo essa palavra: eu quero ser curado, eu quero ser tratado. Jefité sofria, ele sofria de rejeição, ele sofria de indiferença, ele sofria de vergonha. Ele, quando ele fugiu com uma bagagem pesada e insuportável. Ele levou, na bagagem, ele levou mágoa, ele levou vergonha, ele levou rejeição, ele levou ódio. Quantas pessoas já saíram de casa assim? Você sai de casa, eu estou saindo de casa, e a bagagem está pesada. Você está levando ódio, você está levando rejeição, você está levando vergonha e mágoa, e sai: nunca mais eu volto ali. Quando na realidade você tem que dizer assim: eu preciso tratar isso para depois eu voltar ali. Mas a ferida manda você dizer o quê? Nunca mais eu volto. Quantos saíram? Quantos foram expulsos? Jefité saiu com as feridas abertas. E quando você sai com as feridas abertas, você sai com vontade de se vingar da sua vergonha. Você sai com vontade de se vingar da sua mágoa. E no seu coração você fica assim: se cair, bem feito. Se machucar, bem feito. Porque você me machucou, você me feriu. Eu sei que Deus está falando com muita gente, porque é assim que a ferida faz. Você está com um fardo de ferida nas costas, e você quer se vingar do medo que causaram em você. Você quer se vingar da vergonha que fizeram você passar. Você quer se vingar, você quer arrumar um jeito. Aí a sua ferida faz o que fez com Jefité. O que Jefité se tornou com toda aquela ferida? Um herói de guerra. Por quê? Ele pegou aquele ódio, pegou aquela raiva, pegou aquela vergonha, pegou todas aquelas feridas e fez dele um grande guerreiro, para um dia mostrar para quem o feriu que ele iria vencer. Muitas pessoas se tornaram grandes empresários, construíram uma grande empresa usando as suas feridas, mas quando ele fecha a porta da loja, ele está ferido e sentindo dores. É um sucesso na loja à custa de uma ferida. Aí você vai para casa e fala assim: um dia eu queria me livrar dessa loja, porque essa ferida me mata. Quantas pessoas se tornaram guerreiros potentes, como Jefité? Porque o que mata uns, faz de outros heróis. Jefité: eu vou me tornar um herói, eu vou mostrar para eles quem eu sou. Eu sei que a maioria de nós já disse isso. Até que um dia você descobre que você pode ser um herói. Até que um dia você descobre que você pode vencer. Mas não precisa ser guiado pela sua dor. Não precisa vencer para mostrar para alguém. Não precisa vencer para pisar em quem te magoou. Porque se você vencer para pisar em quem te magoou, você não é digno da vitória. Você não precisa ser grande para fazer do outro pequeno. Só que feridas faz isso. Se tornaram heróis para mostrar que venceram a ferida, mas por dentro a ferida está aberta. Sozinho você sabe que a ferida te machuca diariamente. Por fora é um herói, mas por dentro quer morrer. Por fora é grandioso, é forte, mas por dentro quer sumir, quer desaparecer. Porque Jefité, ele rompe com a sua família. E por causa daquela carga de feridas que ele carregava, aquelas feridas abertas, aquelas mágoas, aquelas tristezas, aquela rejeição, ele rompeu com a família, ele fugiu de casa.
E quem se juntou a ele? Pessoas que tinham as mesmas feridas. Quem se juntou a Jefité? Jefité tinha vergonha, Jefité tinha mágoa, Jefité tinha tantas feridas. Quem se juntou a ele? Pessoas que tinham as mesmas feridas. O texto diz que as pessoas levianas se juntaram a eles. Eles formaram um exército de gente ferida. Os que tinham a mesma ferida deles se juntaram a ele. Um marginalizado formou um exército de marginalizados. Eles disseram: nós somos iguais. Você também foi rejeitado, eu também fui, mas nós vamos vencer. Amém. Você também está machucado, eu também fui, mas nós vamos vencer. Só que antes de vencer, a gente deveria ter tratado o machucado. Só que antes de vencer, deveria ter tratado a mágoa, ter tratado as coisas e ter voltado para casa, cair em si, acertar os problemas que tem com a família, para que você não se junte a levianos, um exército de gente machucada. Você já viu quando você vai no hospital e você está ruim? Aí você está internado. Só que você está internado no quarto, está todo mundo ruim. O fato de estarem todos ruins te acalma. É assim ou não é, gente? É assim ou não é, gente? E quando você está no hospital e você descobre que tem gente pior do que você, o que é que você faz? Você fica mais calmo ainda. É assim que aconteceu com Jefité. Jefité todo machucado, juntou um monte de gente machucada. Ele falou: nós todo mundo sendo igual, nós vamos vencer. Então a gente que vai no hospital e está ali, visita um, ora, um fortalece o outro. Vamos sim. Aí um dia, uma pessoa da nossa família estava internada e tinha mais 3 pessoas com o mesmo problema dele de coração. Ele está assim: não, nós estamos aqui orando, estamos pregando, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. E tinha uma pessoa na frente dele e ele falou assim: Deus vai te abençoar, amém. Aí eu voltei para visitar ele, e aí? Aquele que estava na frente, Jesus levou. Falei: mas não é por isso que ele não foi abençoado. Se Jesus levou, está tudo certo. Só que quando aquele foi, os outros fizeram o quê? Meu Deus, eu tinha que sair desse quarto. Jesus está levando os desse quarto. Eu quero ir para o quarto onde Jesus não está levando ninguém. Esses dias eu estava na academia com a Ricele, e um rapaz colocou 100 quilos. Quando a Ricele sentou do lado, os 100 quilos caiu e ele também. Aí a Ricele: nossa, não machuquei não, está tudo bem. Aí a Ricele falou que hoje ela foi na academia, quando ela sentou perto de uma pessoa, a pessoa caiu. Eu falei: Ricele, olharam para quem? Olharam para mim. Então eu acho que você, quando senta, derruba a pessoa que está perto. Não tem esse sentimento da gente? Né? E quando você está ruim e fica perto de um monte de gente que está ruim também, você se sente bem. Ah, vocês também estão ruim? Ah, então tá, né? Vamos tomar um cafezinho, nós estamos todo mundo ruim mesmo. Está tudo certo. Mas quando você está ruim, está todo mundo bom. Eu sou a única pessoa ruim aqui, né? Só que Jefité, ele estava todo perdido e arrumou um monte de gente perdida igual a ele. Ele poderia até ter um poderoso exército, mas todos feridos. É uma coisa terrível. E quando a gente, me ouça agora com muito cuidado, quando a gente está ferido e a gente faz um exército de feridos, já é um problema. O problema é quando você tem um exército de ferido e mistura a sua ferida com fé. Como assim, pastor? Você começa a falar coisas diante de Deus, você se tornou tão poderoso assim: não, nosso exército vence, nós estamos cheios de ferida, mas a gente faz isso, nós temos muitas feridas, mas a gente consegue fazer isso. E de repente você está misturando a fé com algumas coisas, quando Deus quer que você trate a ferida. Não é que você tem que deixar de ter fé. O perigo é que quando nós misturamos a ferida com fé, algumas coisas podem acontecer. Vamos no versículo 4, eu vou chegar nesse texto que eu coloquei aqui para vocês. E aconteceu depois de algum tempo, que os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que com os filhos de Amon pelejados contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité.
Quando eles buscaram Jefté, eles disseram para Jefté assim: vem, seja o nosso chefe para a gente combater os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: mas não eram vocês que me odiavam? Não foram vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Mas agora vocês vieram a mim, só porque vocês estão em aperto? No versículo 9, Jefté disse aos anciãos de Gileade: se vocês me levarem de novo para combater, de volta para combater os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vou ser o chefe de vocês. Eu paro aqui. Aqueles que expulsaram Jefté, agora precisavam deles, porque eles estavam sendo atacados. E quando eles vieram, Jefté foi rude com eles: foram vocês que me expulsaram, foram vocês que me colocaram para fora. Mas se eu voltar e combater com vocês, eu quero ser o chefe. E se eu for o chefe, eu vou lutar. Sabe o que acontece agora? Ele não sarou a ferida dele. Só que ele agora é um grande guerreiro, com uma ferida dentro do coração. Agora eles estão precisando de mim. Vai chegar a hora que você vai precisar de mim. Pessoas sadias não fazem isso. Pessoas curadas não fazem isso. Se a pessoa precisar de você, você a acode quando ela precisar. Qualquer pessoa que te fere, quando ela precisa de você, você vai cuidar dela do mesmo jeito. Só que para fazer isso tem que ser sadio. Mas algumas pessoas são como Jefté: quero ver, vai chegar o dia em que você vai vir comer na minha mão. E quando chegar esse dia, você vai ver. Isso denuncia que você tem ferida. Você tem ferida de relacionamento, ferida de quebra de vínculo. Não é assim que faz. Só que agora, aquele que foi excluído é o chefe. A Bíblia diz que ele se tornou o chefe, versículo 11. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo colocou como chefe e príncipe sobre eles. E Jefté agora era o chefe dos pais que não cuidaram dele. Jefté agora era o chefe dos irmãos que o excluíram. Jefté agora era o chefe dos anciãos que o botaram para fora. Jefté agora era o líder. E o que ele queria fazer? Eu vou vencer para vocês verem que eu consigo vencer. Quando na realidade ele deveria tratar a ferida. Eu acredito que Deus pode estar falando com muitas pessoas aqui, porque a igreja precisa ser curada, gente. Quando uma pessoa sai da igreja, não importa o que ela faz para lá, quando ela volta, nós estamos na porta esperando para cuidar dela. Pastor, mas ela falou isso, ela fez isso. E o que é que tem? Mas sabe quem fala isso? Pessoas feridas. Eu não aceito. E a gente já olha, mais um ferido. Comigo não é assim, mais um ferido. Porque a igreja curada chega para cá, vem cá. Vem cá, deita aqui. Chega aqui pertinho. Sabe qual é o problema? Quando você mistura a sua ferida com fé, você começa a fazer oração, e uma oração estranha. No versículo 30, aí agora vocês leiam comigo. E Jefté fez um voto ao Senhor. Por que ele fez um voto? Eu tenho que vencer, porque agora eu vou mostrar para eles quem eu sou. Eu vou mostrar que eu sou um guerreiro ferido. Agora eu vou mostrar para o meu pai, agora eu vou mostrar para meus irmãos, agora eles vão ver quem eu sou. E diz: Senhor, se tu totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, perdão, aquilo que saindo da porta da minha casa, olha o que ele está dizendo: se o Senhor me deixar vencer, se o Senhor me fizer vencer, o que sai da porta da nossa casa, gente? Os nossos filhos, a esposa, é ou não é? Sabe o que ele está dizendo? Se eu ganhar, não importa quem sair da casa, na porta da minha casa, quando sair e vier ao meu encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, quando eu vencer, isso será do Senhor. Eu oferecer um holocausto. Quem sair na porta eu mato e entrego para o Senhor o holocausto. Sabe por que ele fez esse voto? Porque ele estava ferido. Quando você está ferido, você faz orações que comprometem você. Quando você está ferido, você faz orações que comprometem a sua família.
Se Deus tratar com aquela pessoa, ouçam-me, se Deus tratar com aquela pessoa, eu vou fazer isso e isso. Mas tudo que você faz é semeadura. O que você orou para acontecer na vida dela, você colhe na sua. Que quem semeia vento, colhe tempestade. Eu quero que Deus trata com aquelas pessoas. Eu quero que Deus corta o pé delas. Eu quero que Deus bate nelas. Eu quero ver a empresa deles quebrando. Não faz isso. Estenda a mão e abençoa eles. Vai na bênção. Deus abençoa vocês. Deus abençoe sua casa. Sabe por quê? Tudo que você está dizendo é uma semeadura. Ora por eles. Sabe quem faz isso? Quem está com a ferida cicatrizada. Você pode falar assim: Jesus, cicatriza minha ferida, que eu estou desse jeito. Eu sei que Deus está falando com vocês. Ele fez uma oração com a ferida aberta. E a oração com ferida aberta é perigosa. Quantas pessoas com ferida aberta, vamos orar para Deus tirar esse pastor? Não se faz isso. Vamos orar para Deus colocar aquele pastor. Não. Vamos orar para saber que pastor Deus quer. Vamos orar para Deus tirar esse líder. Algumas pessoas dizem assim: pastor, me ouçam, por que fulano está ali? Qual é o problema? Essa pessoa assim, assim, assim. Você está ferido, né? Pode ser que vocês vão vir aqui na frente, tem um pastor que vocês não gostam dele. O problema não é o pastor, é a sua ferida. Pode ser que vocês venham aqui, tem uma pastora aqui que vocês não aceitam. Se eu for lá, eu não vou naquele pastor. Eu não vou naquela pastora. Dá até uma andada de asa quebrada assim. Parece um cisne andando. Aí, e Deus está de lá. Está ferido. Porque uma pessoa curada sabe. Todos que estão aqui não são ninguém. São só instrumentos de Deus na sua vida. Mais nada. Vocês acham que eu sou alguma coisa aqui, gente? Sou um pregador. E o pregador é Deus fazendo uso do homem para falar. Só isso. Se Deus não quiser falar mais a partir de mim, eu tenho que sentar ali e acabar com isso. Falar assim: gente, a partir de hoje eu não falo mais. Então quando eu falo assim: gente, vou chamar os pastores, evangelistas, vai em qualquer um deles. Qual deles é melhor? Nenhum. Quem é o melhor? É o Espírito Santo que está agindo através deles. E Deus usa qual deles? O que Ele quiser. Só que para fazer isso, tem que estar sarado. Aí quando você está com a ferida aberta, se eu for, eu sinto de novo. Você não tem que se afastar. Você tem que ser curado. Tem que ser tratado. E Jefté fez aquela oração: se o Senhor me der a vitória, se eu ganhar, que eles vão ter que ver eu ganhar. Olha só, estou falando com vocês. Tem gente aqui que é assim: eu vou mostrar que eu ganho. E se Deus me der a vitória, eu vou fazer isso. Se eu conseguir aquele emprego, eu vou fazer isso. Vou esfregar na cara daquela pessoa. Se você tem 10 anos de crente, e eu pedir uma pessoa de 1 ano de crente para te discipular, quando você disser que não aceita, você está me dizendo que tem ferida. Quem é que pode discipular? Qualquer crente. Qualquer cristão. Mas qual é o seu problema? Só aceito se for assim, assim, assim. É por causa das feridas, você não está querendo sofrer de novo. Mas, não, já sofri demais. Então o que é que tem que fazer? Não é trocar o discipulador, é tratar a ferida. Já se vamos tratar a ferida. Estou falando porque é assim, gente. Ô, gente, quantos crentes velhos Jesus tinha na turma dele? Quanto? O mais velho tinha 3 anos de crente, não era 3 anos no ministério dele? O crente mais velho da turma de Jesus, se tivesse, teria 3 anos. Tudo crente novo. E Jesus falou assim: vai ganhar o mundo para mim. Vai lá e muda o mundo. E a gente faz o quê? Você só tem 3 anos de crente? Você não. Eu quero fulano tem 15 anos de crente. Se eu vencer, olha o que ele disse: se eu vencer, pode matar alguém da minha casa. Isso é tão sério, porque o Deus, ele estava enfrentando o exército de Amon, e o Deus dos amonitas era Moloque, e Moloque era um Deus que aceitava sacrifício de gente.
sem perceber, ele estava oferecendo, não era um sacrifício para Deus. A ferida dele, com a ferida dele, ele não percebeu que ia cultuar o Deus errado, o Deus Moloque. Porque ele foi lá, ele ganhou, ele venceu aqui. Ele estava disposto a sacrificar alguém da sua família para ter sucesso pessoal. Pessoas feridas fazem isso. Pessoas feridas para ter sucesso pessoal sacrificam a sua amizade. Pessoas feridas para ter um sucesso pessoal sacrificam a sua companhia, sacrificam o seu ministério. Pessoas feridas sacrificam os outros para dizer: eu venci, eu ganhei. E quem foi a primeira pessoa a sair na porta? Alguém sabe? Quem saiu na porta, gente? Ai, Jesus. Versículo 34. Vindo Jefité de Mispá à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes, com danças, e era a filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. O espírito de orfandade atravessou toda a sua vida. E aconteceu que quando a viu, ele rasgou suas vestes e disse: filha minha, você me deixa agora muito abatido, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e eu não posso voltar atrás. Quando você mistura a sua ferida com fé, você libera palavras que não deveria e colhe colheitas que não gostaria. Quando você mistura a sua ferida com fé, você vai desejar que alguém caia e você vai colher isso na sua família. Quando você mistura a sua ferida com a sua fé, você vai dizer palavras que vai liberar maldição na sua casa. Não faz isso. Quando você mistura a sua ferida com a sua fé, você vai desejar que as pessoas que te feriram morram. Você vai desejar que as pessoas que te feriram, que elas caiam, que elas tomem prejuízo. Só que o que sai da sua boca pode trazer colheitas que você nunca vai comemorar. Jefté, ele misturou a ferida dele com fé e disse: se eu vencer, o que sai da minha porta, eu ofereço em holocausto. Deus não pediu. Deus não pediu. Só que quando você está ferido, você põe palavras na boca de Deus. Só que quando você está ferido, você fala as coisas que não deveria dizer e ainda fala com fé. Quando você está ferido, você se torna um crente perigoso para si mesmo. E o que você tem que fazer? Tratar essa ferida. Se você não vai em algum lugar porque você não gosta de alguém que está lá, você tem que tratar da ferida até o momento que você conseguir entrar lá. Enquanto você tem que sair daqui, eu vou conseguir entrar, eu vou vencer esta muralha que me atrapalha entrar ali. Se você encontra uma pessoa que abre a sua ferida, você tem que parar e falar assim: eu preciso tratar isso, até o momento que eu vou encontrar com essa pessoa, e a ferida não vai doer demais, não vai doer de novo, que eu vou cicatrizar, e quando ela chegar, tudo bem, ok. Não é que você tem que conviver com essa pessoa, mas quando ela se aproximar, você não vai sentir mais dores. Eu queria que você ouvisse essa mensagem mais uma vez, depois em casa, porque Deus quer sarar as feridas deixadas na perda dos seus vínculos. A perda de vínculos com os pais, com amigos. Deus quer sarar isso. Eu termino com você dizendo para você: derrube essas muralhas, procure reconciliação familiar, procure arrependimento em oração, procure achar uma forma de perdoar. Se você foi abandonado pelos seus pais, o Salmo 27, versículo 10 diz que ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá.
Você tem que sair daqui dizendo: eu vou me levantar nessa geração, sabendo quem eu sou. Eu sou filho do Altíssimo, mas filho do Altíssimo curado. Assuma seus pais. Jefité estava tão ferido que ele não assumiu quem era sua mãe. Ele tinha vergonha. Assuma e perdoa. Você precisa assumir que você precisa de cura. Eu preciso de cura. Talvez você tenha que buscar um aconselhamento pastoral. Talvez você tenha que buscar um psicólogo, um psiquiatra. Não tem problema. Deve ir. Deve buscar esse apoio. Talvez você está carregando heranças biológicas que vieram do seu avô, do seu bisavô, que você não gosta, por causa dos vínculos que você perdeu, por causa das coisas que aconteceu. E você herdou traumas que vai passando de geração para geração. O seu problema pode ser geracional e essas feridas vão seguir machucando você. Então para hoje. Vê as pessoas que você precisa orar e dizer: Deus, eu perdoo essa pessoa. Talvez criar coragem de chegar perto dessa pessoa e dizer: eu te perdoo. Eu libero perdão para você. Se você teve pais inexistentes, com certeza, pessoas que teve pais inexistentes são pessoas altamente tímidas, pessoas solitárias, pessoas que às vezes gostam de ficar sozinhas, presas nos seus quartos. São coisas assim. Talvez você teve na sua infância pais muito rígidos, rígido ao extremo, estava sempre insatisfeito com tudo. Aí é por isso que você é perfeccionista, tentando agradar o papai até hoje. Pastor, mas não pode fazer as coisas com perfeição? Sim, mas não movido pela ferida. Não porque você tem que agradar alguém, mas porque você ama a excelência. Mas a maioria dos perfeccionistas não é pela excelência, é por causa de ferida, de rigidez, Tenta agradar todos, conquistar todo mundo a todo custo. E talvez você teve pai super protetor, seu pai ficava com você numa redoma, ali guardando você de tudo. Quando o pai é super protetor, os filhos são medrosos, são inseguros, não se arrisca em nada. Aí você descobre muitas coisas por causa dos vínculos. Eu teria muita coisa para você, mas eu deixo aqui a última oração, o último pedido dos discípulos. E Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Por isso que eu li no início o último versículo do Velho Testamento, que é o desejo de Deus de restaurar os corações. Coração dos pais se voltar para os filhos, coração dos filhos se voltar para os pais. Mas só que alguns vão fazer essa pergunta: então me mostra o Pai. Vai primeiro no Pai Celestial. Mas quem é Ele? Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz, mostra-nos o Pai. Todos precisam de Jesus. Usa essa palavra como uma ferramenta de mudança. Eu estou pregando isso aqui para vocês, mas eu sou abençoado primeiro, porque Deus fala comigo primeiro, sempre. E nas próximas semanas nós ainda vamos tocar em algumas feridas, e depois eu vou falar sobre relacionamentos tóxicos. E quando eu falo de relacionamento tóxico, é o relacionamento que vem para sufocar a sua alma. E nós vamos falar sobre essas coisinhas. Eu não estou com pressa, eu posso ficar muitas semanas com vocês falando da alma, porque eu fui chamado para cuidar de alma. E nós estamos aqui para cuidar de vocês nesta área. E Deus cuida de mim primeiro, e para a gente cuidar de vocês. Sejam curados, sejam saudáveis, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Feche os seus olhos e vamos fazer a última oração da noite. Diante da palavra que você ouviu, o que você tem para falar com Deus agora? Talvez você vai dizer: Deus, eu estou guiando a minha vida pelas minhas feridas. Eu preciso parar hoje e refletir para ser guiado pelo Teu Espírito. Talvez você está dizendo aí agora: eu estou sendo guiado pelo orgulho. Eu não falo com aquela pessoa por causa de orgulho. Eu não vou até aquele lugar por causa do meu orgulho. É porque tem uma ferida aberta. Eu não posso ser guiado pelo meu orgulho. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez você está dizendo aí: agora eu sei por que eu sou assim. Agora eu sei por que eu faço o que eu faço. São as feridas que não foram tratadas. Eu preciso de cura. Essa palavra não é para te ofender. É para que você se mova em direção ao hospital de Deus. Para que você se mova em direção a Jesus. E não peça para Ele te mostrar o Pai. E vai até Ele, que Ele é o seu Pai. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez os seus vínculos foram muito doloridos. Talvez a sua mãe não estava lá porque ela estava lutando para que você tivesse o que comer. Mas isso também trouxe dores para você. Talvez você foi criado numa redoma de vidro e hoje você tem muito medo. Você não consegue arriscar, você não consegue dar o próximo passo. Talvez alguém foi arrancado de você no momento que você mais precisou. E você chorou, você gritou, mas ninguém te ouviu. Porque para eles, a sua opinião não importava. E você viu uma parte de você indo embora. Talvez você carrega coisas dentro de você, um fardo cheio de medo. Dentro do seu fardo tem vergonha. Dentro do seu fardo tem angústia. E você não consegue se relacionar com as pessoas. Você não consegue manter um relacionamento saudável. E você vai descobrir que talvez as pessoas não são ruins. É a sua ferida que não cicatrizou. Então você pode dizer aí em oração para aquele que pode te curar: cura-me, Senhor, e serei curado. Jefité nasceu de Gileade. E a Bíblia diz que há bálsamo em Gileade. Gileade é um exemplo de alguém que não permitiu que as suas feridas fossem curadas. Não que ele não quis, mas os vínculos foram arrancados dele. Ele foi expulso de casa. Ele foi expulso da sua cidade. E quando ele voltou, ele achou que deveria misturar sua fé com suas feridas. E ele viu sua filha sendo mortas por causa de algo que ele disse. Porque as feridas dele não foram tratadas. Se você não tratar suas feridas, você vai ver muitas coisas morrendo em sua vida. E você precisa pensar nisso hoje. Que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do doce Espírito repouse sobre todos vós, não só agora, mas todo sempre. Todos digam amém.